bem-vinda e bem-vindo ao nosso Sexto, que hoje presta homenagem a um dos maiores artistas desse país, Gonzaguinha, um carioca do Estácio, filho de Luiz Gonzaga e de Odaleia, que compôs diversas canções que falam de um Brasil que sonha, que ama, que tropeça, mas que levanta e dá a volta por cima e segue adiante. Hoje celebramos o compositor, o intérprete e o cidadão que nos ensinou em versos que o país inteiro aprendeu a cantar, que é: viver é não ter a vergonha de ser feliz. E a vida o que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que o melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como der ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. É bonita e é bonita. É bonita e é bonita. Ah, gente, mas que vida bonita de se ver com as filhas de Gonzaguinha aqui no Sem Censura, cantando pra gente, pro público. Obrigada, Amora, Nanã. Vamos abrir contando quem é que acompanhou vocês nessa música. Vamos lá, os músicos. No piano tá a Paula Leal, uma grande artista, cantora, musicista, compositora, tudo na nossa vida, tá na nossa história com as Ticas durante muitos anos, a gente toca junto desde que a gente praticamente adolescente, na verdade, criança. Amor, amor. Rodrigo Lima, hoje está no violão, mas é um multi-homem, multi-instrumentista, compositor, autor, pessoa de teatro, ator, enfim, tudo. E também está na nossa vida há muitos anos. É um sonho. Amora e Nanã, então, uma vez feitas as apresentações, vamos vir para a bancada que o programa vai começar. Paula e Rodrigo, obrigada. Vocês vão voltar várias vezes com outros sucessos e a gente vai aguardar.
Hoje vamos falar bastante do pai da Amora e da Nanã. Esse artista genial, criado no Morro de São Carlos, aqui no Rio, e que compôs sua primeira música aos 14 anos. Depois disso, foram inúmeros sucessos gravados por ele e por vários nomes da MPB. Para nos ajudar a contar a história deste grande artista, convidamos uma bancada incrível que, como vocês acabaram de ver, tem ela, que é cantora, compositora, produtora musical e filha de Gonzaguinha, Amora Pera, que vai cantar pra gente muitas vezes, não é isso, Amora? Sucesso não volta. Não falta. Gente, e vocês viram também a outra filha de Gonzaguinha aqui com a gente, a cantora Nanã Gonzaga. Bem-vinda, Nanã, querida. Vai ser emocionante, hein? Sim, já falamos vai ser. disso. E além dessas mulheres incríveis, tem ele que é pesquisador, escritor e professor da PUC-Rio, Fred Coelho. Fred, eu tô contando com você para contar muitos detalhes da história e da trajetória do Gonzaguinha. Vamos lá, tentar essa missão aí bonita de fazer. É, eu acho também. Eu acho que é uma missão bonita, boa palavra. E fechando a bancada, tem essa minha amiga querida, parceira fiel, gente, é fiel mesmo. E uma estudiosa da música brasileira, Fabiane Pereira. Bom, gente, chegou a hora de nós conhecermos um pouco mais da trajetória desse artista, que é um verdadeiro cronista musical do Brasil, né? E ai, que bom que vocês estão todos aqui com a gente, pra gente falar muito de Gonzaguinha, ouvir muito Gonzaguinha. Fred, eu vou começar com você, Opa. porque eu não falei que a gente queria saber de história? Vamos lá. Qual é a primeira lembrança que você tem do Gonzaguinha? Primeira lembrança, bom, nasci em 74, né? Então a primeira lembrança que eu tenho do Gonzaguinha é bem visual, assim. Tem um disco, né, que é o De Volta ao Começo, acho que é de 80, 81, eu acho. Sim. E quando você abre o disco, dentro do disco tem imagem de diferentes caras, assim, em pé. E um dos caras era idêntico ao meu pai. Então aquele disco virava para mim, assim, eu achava que meu pai tinha sido fotografado para aquele disco, né? Que maravilha. E falava, isso ficou na minha cabeça e tal, né? E é um disco super importante, uma certa virada, um certo momento ali de abertura do Brasil, de tudo. E foi quando as músicas do Gonzaguinha começaram a tocar muito em rádio. Então a minha primeira infância, né, do 0 aos 10, assim, foi eu ouvindo muito o Gonzaguinha, seja em disco em casa, seja pelas cantoras que ele estava sendo gravado naquele momento. E realmente era uma voz, assim... A voz dele era muito marcante e a voz, né, do compositor estava sempre ali povoando o dia a dia, na casa da minha avó, na casa dos meus pais. Eu sempre estava ouvindo Gonzaguinha, né? Mesmo sendo criança você não sabia exatamente, mas quando você faz a ligação do disco do cara, que parecia que meu pai estava dentro, com aquelas músicas... então esse foi o primeiro impacto assim, que eu tive da obra do Gonzaguinha. Eu concordo com você. Eu acho que quem foi criança, enfim, que ouvia pela primeira vez, né, identificava rapidamente. Sim. Agora, Ô, ele... Kate, Diga, só fazer uma querida. observação. O Fred falou que a lembrança dele é visual, né? A minha lembrança é muito sonora, porque meus pais faziam muita seresta na minha casa. E a seresta, criança dorme cedo. Essa música, O Que É O Que É, era a primeira que começava a seresta, porque as crianças ainda estavam acordadas e fala de criança, né? Então eu tenho uma lembrança da gente pulando, eu, meus primos e meu irmão, na hora dessa música. E a gente nem sabia quem era Gonzaguinha, mas a música já estava dentro da gente de alguma maneira. A música, ela leva a gente longe, né? Quantos momentos, não é? Que a gente vive e que por causa de uma música você sai, parece que você sai daquele momento. Agora, vamos falar um pouquinho da infância dele, porque ele ficou órfão de mãe muito cedo, não foi, Sim, Fred? acho que com 2 anos de idade, né? Isso, 2 anos E foi de idade. criado pelos padrinhos, né? Isso, Não é isso? isso, A Amora quer isso. falar um pouquinho também? Os Não, padrinhos isso. dele, é isso. Dina e Xavier, vó Dina, nossa vó Dina, e o Xavier, que era marido, né, enfim. E a Odaleia, mãe do meu pai, morre, ele tem 2 anos, né? 2 e meio, 2 e pouquinho. De tuberculose, ela passa por um processo tuberculoso grande e enfim, ele é muito pequenininho, mas... E aí é criado pela Dina e pelo Xavier, no São Carlos. E essa criação no São Carlos, eu acho que deve ter dado um formato muito, não é? Quer dizer, moldou muito a vida do próprio Gonzaguinho. Eu queria até que vocês falassem um pouquinho disso, sobre como é que foi essa construção, porque a música dele reflete muito essa questão do olhar social para as pessoas, não é isso, Fred? Eu acho que, assim, sem dúvida, você ter sido criado, né, no Morro de São Carlos, na década de 40 para a década de 50, primeiro que eu acho que isso tem impacto, a gente pode, né, falar sobre isso,
na formação musical dele, né? Um cara que, quando vai ser compositor, né, autor, ele compõe boleros, ele, né, trabalha com gêneros que não eram os gêneros da MPB, digamos assim, ou seja, um cara que cresceu ouvindo música de rádio, cresceu ouvindo Angela Maria, cresceu ouvindo, né, a própria relação de tudo que tem ali em volta da criação do Morro de São Carlos. O Xavier era violonista, né, era um Também, músico profissional, né? Então ele tem um cara ali que está crescendo numa situação musical e, ao mesmo tempo, crescendo numa situação social também, né? Que isso não era como é hoje em dia, né? O Morro de São Carlos naquele período podia ser um pouco diferente, mas tinha ali, né? As músicas dele falam isso, né? De você ir para a cidade, né? Uma sensação de que você estava num espaço e que a cidade estava ali e que você vai descer até a cidade, né? Então, tem um jogo ali de interesse dele pelo que é popular, né? E também pelos pensamentos que circulam pela cidade. É um compositor muito urbano, né? E tem eu uma acho coisa que- também dele ter aprendido samba desde muito novo, né? Porque ele aprendeu a música com um membro que era compositor de uma escola de samba, né? Isso. Então, assim, a música chegou muito para ele como exercício, né, de feitura, através de um sambista. Então, o samba só. sempre teve presente. Mas uma coisa que eu acho que vale também a gente falar, Kati, é que o Luiz Gonzaga não era pai biológico do Gonzaguinha, né? E ele só descobriu isso com... Isso é complicado. Era. Você quer falar É. desse assunto? Isso aí é mó polêmica. Então vai, me conta. Era sim. Era? Era Então essa história não essa é história verdade. é uma história complexa, que é, assim, complexa digo no sentido, o caminho que ela tomou e virou essa história. Primeiro que ele assim, ele é registrado de fato, né? Ele não é adotado, ele não é assim, né? Tudo muito lindo, mas de Ele fato é registrado por Luiz Gonzaga. não, Quer não, dizer, eu digo assim, é, isso o é um nome tá, fato. isso é um Digo fato. isso porque isso virou um fato jornalístico, né? Ao longo de anos, isso foi virando oficial. E isso não é assim. Ele não foi adotado. Lindo, das coisas mais bonitas do mundo é, né, uma pessoa ser adotada, esse amor, assim. Mas não era o caso. E aí essa história tem uma história que é conectada com as relações afetivas do Gonzagão, do seu Luiz. Com os outros Isso. casamentos dele. Isso tem um lugar que vai sendo provocado para ele. Não sei nem se alguém já falou sobre isso, assim, se a gente já falou. Vai levando a um entendimento de que ele tinha algum tipo de infertilidade. Isso vai virando a lenda. E isso vai fazendo ele achar que, na verdade, então, ele não era pai. Mas ele foi sendo levado a entender as coisas dessa maneira. E tem coisas dentro da família, pessoas na família. Ele mesmo, quando a nossa irmã mais nova nasceu, a Mariana, porque já tinha esse boato, essa fake news, ele olhou para a Mariana e falou, meu Deus, sou eu. A Mariana era muito bebê parecida muito com parecida ele. com a cara com o vovô. redonda, ele falava, a boca dela é igual a minha, a boca dela descasca igual a minha. Né? E o rosto, o formato do rosto, várias coisas assim. Cara redonda, dizem, vão Mariana vir não é dizer. branca, né? Sim. Então, assim, ali mesmo também ele já voltou. O papai, a gente sempre fala que acho o papai bem parecido com o Januário, mais novo e tal. Então, Porque como isso, de alguma maneira, eu tenho a memória, a primeira vez que eu vi isso numa revista. Eu era bem pequena, estava morando em São Paulo, e era noite em casa, eu abri uma revista e, de repente, eu vi uma nota falando sobre a adoção do meu pai. Eu lembro de olhar para minha mãe e falar, que história... É minha mãe, não sei nada, pergunta para o seu pai. Eu lembro dela assim, e eu me lembro de alguma vez tentar tocar nisso com o meu pai, a gente em Belo Horizonte já com ele, e ele... Isso era uma parada muito agressiva, era um comentário muito agressivo para ele. Eu lembro dele muito bravo de ouvir isso e não permitir esse olhar, assim. Tirando que isso também tinha um lugar de um tratamento da vida da Odaléia Isso que eu que ia é falar. muito injusto. Isso que eu ia falar. E que também não seria nada ruim. Mas ela era uma mulher, numa outra época, compositora, artista, cantora, tentando uma vida na noite. E a leitura que passou a se dizer junto a esse código da infertilidade de era da promiscuidade ou da prostituição dela. Quem garante que é meu, né? Todos os argumentos. Ou a esperteza dela, um jogo aí. Mas que bom que vocês estão esclarecendo, porque é uma difamação como uma fake news que é repetida há tanto Longínqua, tempo, né? e que foi virando um fato. E para a gente sempre foi um assunto, eu não sei se alguém já conseguiu falar isso direito, assim.
mas que tem um processamento interno que foi virando externo e... Agora, enfim, isso, é uma agora coisa. eu concordo com a Fabi, eu acho tão importante que vocês falem isso nesse programa hoje, porque se a gente for hoje pesquisar ou abrir, né, o Google ali, Tudo diz você que é uma... vai encontrar informações dizendo, a Odaléia já estava grávida quando, Sim. e aí o Gonzagão pegou e adotou, mas aí depois ele pegou e foi embora e aí deixou com os padrinhos, quando ela... Quer dizer, as informações são muito equivocadas. são. E eu fico imaginando, meninas, como isso deve ter sido pesado Pra na ele. vida do pai de vocês. Agora, assim, Sim. com esse esclarecimento que vocês estão dando, quer dizer, não era só a vida dele, quer dizer, ainda era o que era dito do Sim. pai, da Da mãe, mãe, da então. história dele. Deve ter sido absolutamente marcante. Eu me lembro da irritação e da raiva Sim. dele respondendo a mim, e eu muito pequena, não respondendo agressivamente, mas dizendo, sai daqui com essa pergunta, porque assim, não, a vó Dina é também. revoltante, e isso, e... Eu lembro da vó Dina também, lá em BH, quando a gente viajava todo mundo, né? Lá pra casa. E eu lembro dela também, falando sobre isso. E tem as fitas, né? Do papai com o vovô, na época que ele fez a turnê, o show com ele. O papai aproveitou ali para conhecer o pai, né? Longas viagens de carro, né? E aí ele Isso, gravou. conversas, né? Assim, viagens de carro e tal, ele ficou gravando, fez uma mega entrevista mesmo e nessas fitas tem o meu avô falando, você é meu filho. Você Agora, é meu filho. uma curiosidade, então, já que a gente está com tanto erro de informação por aí, também existe a informação de que ele acabou ficando com os padrinhos, porque o Gonzagão tinha muitos shows, tinha uma Sim, vida atribulada de artista, etc. Mas que teve um momento em que ele teria ido morar com o Gonzagão e com a esposa dele e tal, e que aí a esposa não queria, etc. E aí gerou um conflito grande que em outro momento marcou a vida do Gonzaguinha. É isso mesmo? É uma Sim, adolescência, sim. né? Essa época, né? Eu acho que e eles tentam isso. Eu exatamente o que você disse, né? E essa relação é tensa, é conflituosa. Ela não tem muita... eu entendo que ela não tem muita aceitação dele, jovem, garoto. Imagina o Luizinho, adolescente, revoltado. O Luizinho é ótimo. Imagina, Realmente. então devia ser intenso mesmo. E pelo que eu entendo, era complicado. E eu acho que ele vai para o colégio interno, eu Vai. acho, né? Acho que também já tinha São as que as Rosinha, biografias dizem, né? Isso. Que ele morava, o Gonzaga morava na linha do governador, né? Sim. Isso. E aí ele começa a entrar em colégio interno, entrar e sair e tal. E se ele pequeno já era tentado, porque a gente tem informação de que ele furou o olho esquerdo 3 vezes. Isso. Na primeira Ele com uma não tinha- pedrada, ele na já- segunda, na quina da cama, ele perdeu 80% da visão e na terceira vez com o estilingue. Estilingue, isso. Então, adolescente, ele não deveria ser... Com a pedrada, não, que ele contava que ele estava quebrando o vidro. Era Ele isso. estava martelando o vidro e o vidro foi no olho dele. Isso foi, acho que muitas vezes. Isso que ele contava quando eu era pequeno. Uma das vezes. Então, ele era adolescente terrível. devia ser mais pilhado ainda. E aí já com ideia, já andando a cidade, já entendendo as coisas de outro jeito. E ao mesmo tempo já tendo esse pai grande, né? Assim, já... Eu acho que é isso. Ele foi morar com eles quando o vovô casou com a dona Helena e estabeleceu uma casa. E acho que já tinha acabado de chegar a Rosinha, se eu não me engano. Então, eu acho que tem uma coisa, sabe, um ciúme, uma coisa assim. E realmente eles não se davam tão bem nesse período, porque depois super. Sim, pois é. Imagina. Mas era só para confirmar, porque Isso, como tá a gente certo. abriu aqui Isso e tá houve, certo. né? Então isso foi uma questão que realmente aconteceu. Isso sim. Agora, meninas, com esse pai grande que vocês estão dizendo, e é verdade, né? E extremamente talentoso, conhecido no Brasil todo, o Gonzaguinha acabou tendo uma carreira dele e ele se fez. Mas como é que ele começou na música em si? Quer dizer, ele já era um garoto que tocava, Fred? Já era alguém que se interessava por música? Assim, não tem os bastidores, né, que elas têm, mas assim, o que a gente sabe é que ele, muito jovem, se interessou por música, teve todos esses... Imagina, você ser um jovem que o seu pai, padrinho, adotivo, ou como a gente queira chamar, né, era um cara que era músico, o seu pai era Era o esse rei do Baião. músico simplesmente, né, imenso, e todo um ambiente musical ao redor dele. Aí,
E ele está crescendo e se formando músico nos anos 60, que a música brasileira está estourando, criando uma série de situações, primeiros grandes ídolos televisivos e tal. No Morro do Estácio, que é um dos mais musicais do No Rio. Morro do Estácio, É. né? Assim, então, né? Mas eu acho que o princípio dele mesmo musical é dentro daquelas relações com a questão da universidade, né? De movimentos universitários e com a famosa casa do psiquiatra na Tijuca, né? O doutor Aloysio e tal. É a avó da Nanã. Ah, que é seu avô, né? Então, que foi ali que se criou um espaço assim único, né, na música brasileira daquela geração, final dos anos 60, né, que tinha o Aldir Blanc, o Ivan Lins, o Gonzaguinha, né, e outros que não seguiram a carreira, mas muita gente ali, né, de música, Lucinha né? Lins, o César Exatamente, Costa Lucinha Filho. Lins, né? E ali eles começaram a fazer suas primeiras composições juntos, tal, e começaram a ter os festivais, que virou um programa de televisão, Som Livre Exportação. Então ali, acho que meados dos anos 60 até comecinho dos anos 70, ele estava se formando nesse caldo musical, né? Nanã, vamos aproveitar, né? Já que a gente tocou nesse assunto, vamos falar dessa casa onde o seu pai, na verdade, começou praticamente, né? Apesar de ter toda essa veia musical, e onde ele conheceu a sua mãe, não é isso? Vamos falar um pouquinho dessa história também bonita, que foi a partir daí, né? E de tanta cena musical que nasceu você também, né? Vamos lá. Aconteciam esses saraus na casa do meu avô e a Ângela Leal frequentou, acho que foi um dia, e ela era muito amiga do papai e levou ele uma vez lá para participar e ele nunca mais saiu. Foi mais ou menos isso que aconteceu. E ele ali ficou apaixonado, né? Aquele ambiente super acolhedor, super aberto, né? Assim, Ai, olha, estão mostrando você, criança. Ai, Nanã. meu Deus do céu. Quais são as lembranças? Ai, que abraço gostoso. Que lembranças, hein, Nanã? Porque a gente tem, né, lembranças. Tem alguma que, assim, que você sempre se recorda, que é muito, assim, forte para você com seu pai? Tem, assim, o meu pai, ele, apesar dele ser considerado um cara super sério, né? Na verdade, ele era super bobo, assim. E ele tinha uma coisa com a gente lá em BH, que todos os dias a gente jogava alguma coisa. Todos os dias a gente jogava dedanha, né? E alguma outra coisa. Então, assim, essa memória eu tenho muito forte, assim, toda noite, não interessa, Então, ele fazia essa questão de estar com os filhos, sabe, de brincar, de estar perto, de... Tinha uma música do nome dos bichos para jogar dedanha. que ele fez para Mariana. Que fez para Mariana lembrar poder jogar. umas filas de nomes com as letras todas, né? A dedanha, você joga com A, então... E aí tinha alguma coisa que nunca tinha, tipo, X eu não sei. E eu não sei. E eu não sei. Enfim. Posso só fazer uma pergunta, Naná? Porque aproveitando Lógico. assim, eu sou muito curioso de saber essa figura do seu avô, né, do Aloysio, que é um cara que, assim, né, a gente está falando aqui de figuras paternas, né, e parece que ele ocupou, um certo momento da vida do seu pai, essa figura que estava em deslocamento ali, né, e é um cara que nunca, as pessoas falam muito, só falam que ele era um cara incrível, que abria essa casa. Como é que era, mais ou menos, o Aloysio, assim, essa pessoa? O meu avô faleceu, eu era muito neném, você era muito né? neném. Ele, se eu não me engano, ele faleceu um mês antes da Mora nascer. Mas é isso, todo mundo fala, assim, que ele era uma pessoa incrível, ele era um músico frustrado, ele tocava violão de 7 cordas, ele tocava clarinete e amava a música, ele era psiquiatra, né? Na verdade, minha avó falou que ele fez várias coisas dentro da medicina, mas ele era psiquiatra. E ele tinha isso, de todo sábado e domingo abrir a casa para receber as pessoas, para cantar, para poesia, para o que fosse, assim, para trocar. Que maravilha. E a gente está falando da infância de uma, né? E você até falou aqui da dedanha. Quer dizer, essa dedanha era comum com todos os filhos, correto? Não, é porque o que a Nanã tá, esse lugar que a Nanã está dizendo é porque a partir de 80, 81, 82, ele vai para BH porque ele casa com a Lelete, que é a mãe da Mariana, nossa irmã mais nova, e ele vai morar em Belo Horizonte. Então ele fica lá. Então era onde ele reunia a gente. Quase todas as férias era, né, cada um com as suas mães. Eu morava em São Paulo, Nanã e Daniel moravam aqui no Rio. E as férias eram todas as crianças juntas em BH, lá em Belo Horizonte. Uma então, festa.
Então, Uma festa e uma É disciplina e tudo, um monte de coisa junto. Disciplina. Mas a dedanha e os jogos à noite era com a gente junto e tinha essas coisas, as músicas, as invenções, as brincadeiras. agora, quando você fala da disciplina, rapidamente aqui um detalhe, a disciplina vinha dele mesmo como pai? Também. Ou também? Também, também. Ele também. Eu acho que ele tinha um cuidado com a nossa alimentação, para que fosse cuidadosa, para que fosse, né? E acho que, Saudável, né? saudável, isso. E acho que Numa talvez... época que ninguém pensava nisso, né? ele tinha esses Imagina. cuidados. E eu sempre fui muito chata para comer, talvez Nanã também fosse um pouco chata para comer. E Ah, agora, olha lá. Ah, Ai. Mora, você com seu pai. amo essa foto. Isso, foto Mas linda qual é a história da também. manga? A história do manga, na verdade, é que tinha umas fases. Tinha uma fase, por exemplo, que ele queria que a gente acordasse e comesse um talo de cenoura. Não, acorda, come um talo de cenoura. Tipo, cara, as crianças... Porque... Um talo de cenoura, tá bom. Aí teve a fase da manga. Não, cada uma de tarde, porque tinha uma mangueira em casa, no quintal. Cada uma época, cismou com a manga. Então, cada um come uma manga inteira. Cara, À tardinha, que vai ser bom para todo mundo. A gente tinha um enjoo com a manga, a gente não, Não, gostava. eu tenho horror à manga. E, Horror à manga. e até aí, hoje. tipo, cara, era uma cisma, tinha que Compreensível. comer a manga. Então, o que rolava é que a gente ia lá pro quintal, mesmo, não, cada um vai comer sua manga, tudo bem. A gente sentava, então fica aí, cada um come sua manga. A vó Dina pegava as mangas de todo mundo, falava, me dá aqui a manga. Ela chupava as mangas de todo mundo, botava no prato, falava, não, já comeram a manga. Agagora, ele comia a Gosta do manga? Essa é uma curiosidade. total. E a cenoura também, Também, gente? não, ele comia tudo. Ah, o tudo. que ele falava, ele fazia. Ele comia de Sim, tudo, ele era incrível. Ele tinha uma centrífuga, que ele era obcecado. E aí, todo dia ele acordava, ele abria a geladeira, o que tivesse dentro, ele jogava na centrífuga. Era e aí, nojento. a gente tinha que tomar aquele suco. vanguardista do suco verde, assim. Total. Né? Nossa senhora, essa, Total. ela ainda existe. Ela tá com a Mariana, essa centrífuga. Essa ela A centrífuga. centrífuga existe? Tá lá em BH Era com a nojento Mariana. esse suco. Pra mim E tinha aí até era assim, ovo nesse ovo, era o que- negócio, alho, tomate, Jogava alface, dentro. qualquer coisa. Era do As Yakult, primeiras não sei, vítimas... Gente, as fomos- primeiras vítimas, fomos olha o eu, termo. o Daniel, meu irmão e o André Cassu, filho da Ivone Ivone Cassu. Cassu e do Laranjeiras, que era muito amigo. Então eu lembro assim, os três no banquinho com aquele copo, sabe, triste, assim, as crianças tristes. E não podia sair dali enquanto não tomasse aquele suco. Pira nutricional total. Ele tinha É. esse lugar da disciplina. Ele tinha coisa também da gente... Vai, fica lá fora. De dia para ficar do lado de fora brincando. Não é para ficar dentro de casa, sabe, Ou fechado. seja, ele enlouqueceu hoje com as telas, né? Ia enlouquecer, não ia aguentar, eu acho. Ele Ah, gostava de sim, ver, mas total. com as crianças não Mas ia essa aguentar. parada assim, era muito pelo menos da nossa geração, assim, né? Cara, vai pra rua. Total. Rua, cara, vai pra rua. Vai pra rua. Tá em casa, tá com alguma coisa estranha acontecendo. Mas o cara que foi criado, pô, em morro, assim, né? Claro. Tipo, cara, a vida é a rua, cara. A casa é Isso. só pra... Não, e lá era a rua mesmo, porque a casa de é uma casa, né? Tem um quintal grande, mas tem a rua A ali na rua, frente, que vai. na época quase não passava carro. Então a gente brincava na rua Claro. mesmo. Vai inventar jogo, vai soltar pipa, vai, sei lá. um monte de coisa. E é uma preocupação grande, né? Quer dizer, na verdade, gente, o que a gente está falando aqui e a gente está demonstrando é que pai faz isso mesmo, mãe, né? Que é o Claro. melhor. Então, era a melhor vitamina com todos os ingredientes, Claro. era a liberdade de ser criança naquele momento, né? Total. E aí eu quero saber agora da fase de trabalho. Você trabalhou com ele, não é isso, Amora? Como eu estreiei muito pique-ruxa, né? Eu estreiei com a minha tia, e com a minha mãe, enfim, com a família. Tinha um espetáculo Elas por Ela, que a minha tia fazia, né? Muitas cantoras, e a direção musical era dele, com o J. Moraes. Vamos falar o nome da tia. Fala. Marília Pera, correto? Ah, Né? Porque tem não que é assim, falar. a tia Ana. Tem que falar, A minha tia, tia A minha Ana. tia, é a minha tia. Desculpa, é o Não, amor, hábito, é o hábito. imagina. Mas isso, e ele fazia direção musical, e era um espetáculo que toda a família Pera fazia, acho que eu e a Nina, minha prima, que éramos crianças, nessa época eu tinha 7 para 8 anos, a gente estava estreando no teatro. Então, a gente pôde aproveitar esse lado de trabalho, eles gravaram a trilha, a gente entrou em estúdio junto e tal. E aí a gente pôde viver um instante, um fiozinho de processo de ensaio, dessas coisas junto. Foi o momento. E aí vai, né, aquela curiosidade também. Se era, assim, exigente para vocês, né, ficarem melhor, como é que era no trabalho? Você, como criança, você lembra dele trabalhando? Ele também era exigente? Eu acho que naquele contexto de trabalho,
que era de teatro, eu acho que como ele era o músico, era o momento que ele estava mais relaxado do que todo o resto, que era a família Pera. Então, que aí era uma relação super rígida com a disciplina dentro do teatro e tal. Então ele estava, mas ele também estava cuidando do aspecto da trilha sonora e ele não estava constantemente. Então eu acho que ele estava mais relax, assim. E esse relax é interessante. E, aliás, eu estou achando o máximo vocês contarem isso tudo para a gente, porque a gente nunca imagina, né? Para a gente é aquele artista no palco, né? Assim, revelador de canções maravilhosas, letras que tocam a alma da gente, mas que era um homem simples, como todo mundo, que fazia vitamina para os filhos. E que vivia uma vida absolutamente, né? Coloquial, né? Corriqueira. Eu vi uma entrevista estudando para o programa dele, falando por que ele foi para Belo Horizonte, né? Ele falando assim, eu resolvi sair do Rio porque o Rio estava muito vitrine. Eu resolvi ir para dentro de novo. Eu achei tão bonito ele falar isso, sabe? Mas eu acho que o sucesso dele vem disso também, né? Dele sempre ser esse cara que o ouvinte achava maravilhoso. Quando você via figuras, você fala, cara, tipo, o cara podia estar aqui no bar com a gente tomando uma cerveja, sabe? Ele não era esses... Né, tem aquela expressão que criaram para o Caetano, super astro. O Gonzaguinha é um astro do chão, do coração, da assim, né? realidade. Ele realmente é um compositor popular, né? Isso poucas pessoas conseguem chegar no lugar que ele chegou. Eu acho que ele seria muito infeliz se ele não pudesse circular nos lugares, ir ao mercado, ir à padaria, andar de bicicleta na lagoa, tipo... Claro que ele gostava, né? De ter uma vida normal, né? Pegou a carreira para ele, né? Virou empresário de si mesmo, né? Assim, tipo, também tirou todo o aparato, numa época né? também que... Ninguém fazia isso. Eu vi também uma entrevista que ele falava que ele gostava de... Enfim, infelizmente também foi uma situação, né, do fim, né? Mas assim, dele viajar pelo país, né, cara? Dirigir, poder fazer as coisas. Ele fala uma coisa muito bonita, né? Uma entrevista de 75 que ele dá para Ana Maria Baiana. Que ela entra no carro com ele. Uma das pouquíssimas jornalistas de música mulheres, Exatamente, né? Que ela entra no carro com ele para ir para São Paulo e ele fala, cara, ele estava lançando o plano de voo. Nossa. Aí ele fala, cara, eu tô amando esse negócio, você chegar no lugar e conversar com as pessoas e, sabe, tá tudo certo, não tem nenhum tipo de aparato. Era bem diferente, né? De uma mentalidade de músico brasileiro que estava se criando naquela época também, né? Sim. Nana, então vamos lá com recado? Vamos ouvir essa música? Vai, Nana. Gente, que conversa boa, cheia de curiosidades, né? No próximo bloco, a gente vai saber das histórias por trás dos grandes sucessos de Gonzaguinha. Não saia daí. Agora é com você, Nanã. Se me der um beijo, eu gosto. Se me der um tapa, eu brigo. Se me der um grito no calo, se mandar calar, mas eu falo. Mas se me der a mão, claro, aberto. Se for franco, direto e aberto. Tô contigo, amigo, e não abro. Vamos ver o diabo de perto. Mas preste bem atenção, seu moço. Não engulo a fruta e o caroço. Minha vida é tutano, é osso. Liberdade virou prisão. Se é amor, deu e recebeu. Se é suor, só o meu e o teu. Verbo eu pra mim já morreu. Quem mandava em mim nem nasceu. Viver e aprender. Vá viver, entender, malandro. Vá compreender. Vá tratar de viver. E se tentar me toler é igual ao fulano de tal que tá aí. Se é pra ir, vamos juntos. Se não é, já não tô nem aqui.
sem mesocrina me entorta a cabeça e me bota na boca um gosto amargo de fel. Depois vem chorando desculpas, assim meio pedindo, querendo ganhar um bocado de mel. Não vem então que eu me rasgo, engasgo, engulo, reflito, estendo a mão. E assim nossa vida é um rio secando, as pedras cortando e eu vou perguntando: até quando? São tantas coisinhas miúdas, roendo, comendo, arrasando aos poucos com o nosso ideal. São frases perdidas no mundo, de gestos de um jogo de culpa que faz tanto mal. Não quero a razão, pois eu sei o quanto estou errado e o quanto já fiz destruir. Só sinto no ar um momento em que o copo está cheio e que já não dá mais pra engolir. Veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta e eu busquei a palavra mais certa. Vê se entende o meu grito de alerta. Veja bem, é o amor agitando meu coração. Há um lado carente dizendo que sim, essa vida da gente gritando que não. Veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta e eu busquei a palavra mais certa. Vê se entende o meu grito de alerta. Veja bem, é o amor agitando meu coração. Há um lado carente dizendo que sim, e essa vida da gente gritando que não. Vem pra cá, Amora Pera, vem pra cá pra nossa bancada. O nosso sextou tá do jeito que a gente ama, não é não? Cheio de música, boas histórias, com essa bancada linda que sabe muito sobre Gonzaguinha, esse artista extraordinário. E agora a gente vai relembrar mais histórias. O Gonzaguinha marcou, né, a nossa música popular brasileira e disso ninguém duvida. E aí a gente vai saber do Fred agora. O que você acha, Fred, que é mais forte na obra do Gonzaguinha? Eu acho que, enfim, da força da obra de alguém sempre tem uma relação da pessoa com a música, né? Mas acho que o mais forte da música dele, da obra dele, é saber falar de um jeito sobre o Brasil e sobre a vida brasileira de um jeito muito único, né? O Gonzaguinha tinha a gente falaria hoje que ele teria um papo reto, assim, né, com o ouvinte das composições, seja quando ele falava da cidade, da vida, da política, né, da carestia, da desigualdade social, seja quando ele falava, como a Amora acabou de fazer, né, quando ele falava de amor. Quando ele participou do movimento artístico universitário, você acha que isso também criou nele essa força para que a gente tivesse essas letras tão inspiradas e focadas muitas vezes num olhar que só ele tinha? Acho que o movimento, né, quando você estava com um grupo de pessoas, né, as trocas sempre são importantes, né? Ele é de uma geração que os movimentos musicais eram importantes, digamos assim, mas se a gente pensar que dois compositores como o Gonzaguinha e o Aldir Blanc saíram de um mesmo lugar, digamos assim, e como eles têm uma pegada muito parecida da falar, porque eu acho que isso que é lindo da música dele, né? Falar da vida comum. O Gonzaguinha fala da mãe lavando roupa no tanque, o Gonzaguinha fala da pessoa andando na rua e tendo que procurar trabalho, o Gonzaguinha fala do futebol, de um lugar irônico, de um lugar crítico, de um lugar bonito, né? Ele fala de tanta coisa que é da matéria humana, né, da vida dele, da vida das pessoas. Então, acho que o movimento ali universitário serviu certamente para ele estar ouvindo e trocando e se aprimorando, né, bastante do que ele estava fazendo, mas acho que o encontro dessa voz única que ele teve foi a formação dele, da vida e o interesse, acho que isso que é bonito, né, assim, o interesse dele pela vida da pessoa comum, né? Cátia, só te interrompendo Fabi, rapidinho, o Gonzaguinha fez economia, né? E aí eu vi uma entrevista dele que ele falando que muito das letras dele falarem sobre essa desigualdade social foi o fato dele ter feito economia, que ele conseguiu entender o macro da coisa e viu que realmente a raiz do problema estava
em Na cima, né? Na no estrutura. sistema. Mas isso que que é- dava. isso E que é aí a maneiro. universidade deu a ele esse olhar, né? Essa leitura de país. Pois é, mas você pensa assim, né, que ele fez economia na época que foi desembocar no chamado milagre, né, econômico da ditadura civil-militar, né? E mesmo assim as letras dele não são uma espécie de letra, vou falar isso aqui de um jeito da época, né, assim, não é um marxismo, tipo, atacando, nenhum problema com o marxismo, não é isso, mas atacando e tal. Mas o discurso não é esse. É, o discurso dele era por um lugar, o economista que, digamos assim, estava interessado no preço do ovo, entendeu? Não no... Ele entendeu a parada macro histórica, mas ele ficou também atento, porque acho que a gente vai falar disso, podemos falar daqui a pouco, né? Esse lance que associaram ele muito ao mau humor, ao cantor do rancor. Pois é, a gente Sim. vai falar assim, inclusive porque você está trazendo isso, que é a questão política dele, não é? Eu até quero ver isso com vocês, meninas, porque o Daniel, irmão de vocês, já disse, né, algumas vezes que as próprias posições políticas do Gonzaguinha, que é isso, né, que o Fred está trazendo aqui, muitas vezes o deixaram em situação de restrições. E aí eu queria saber, eu sei que vocês super pequenas e tal, mas as histórias que vocês ouviram e tudo, vocês sentiram em algum momento, quer dizer, que essas restrições chegavam também a vocês, a ele? Como foi? Eu acho que a gente é de um momento, assim, que para entender as coisas já está tudo aberto, né? A gente é 81, a Nanã do fim de 70, mas a gente, para entendendo as coisas melhor, a gente pegou o contrário, né? Depois de tudo isso, depois de tanta censura, e ele foi super censurado, depois de tensão, tanto que os 80 é uma época que ele fala até mais do amor, do Sim, afeto sim. das mulheres, né? Dessa relação, e ele brinca, e ele tem outros humores que aparecem. E é bom a gente também falar, e o Fred trouxe isso para a gente, que os meios de comunicação o apelidaram na época de cantor rancor, porque ele traduzia até no visual dele, na forma como ele cantava, aquele rancor dele estar sendo censurado, de viver num país como artista com a ditadura, as letras diziam isso. Isso se vê bem na obra dele, né, Fred? Sim, se vê, né, assim, principalmente os discos dos anos 70 são discos sérios, e aí, né, mas essa ideia do cantor rancor, além da questão dele não, digamos assim, não negociar a pauta, vamos dizer assim, do que ele queria cantar, né, tem a ver também com uma certa situação de uma expectativa do músico daquela época na TV, que tinha que estar sempre sorrindo, que tinha que estar feliz. E aí ele tem uma música chamada Palavras, que ele diz, em tempo ruim, todo mundo diz bom dia. Fala assim, por que eu tô feliz? Por que eu tenho que sorrir se eu não estou feliz? Se a situação não é feliz? Sim. Então tem ali a postura política, não estava só na letra, né? Então a ideia de associar ele ao rancor diz muito do que era a expectativa também do que era o Brasil naquele momento, né? Tanto que nos anos 80 ele começa a fazer até certas piadas com esse lugar Tava feliz, né? Assim, acho que uma palavra que existe na obra do Gonzaguinha de cabo a rabo é feliz, felicidade, né? Só que nos anos 70 ela estava num viés, digamos, de baixa, e nos anos 80 ela está num viés de alta. Então ele sempre foi preocupado com esse olhar da felicidade. A felicidade é irônica na época mais política, né? Ele coloca a felicidade na ironia e tal. Quase no deboche, né? Total. Depois o feliz. Só falar mais uma feliz. coisa sobre esse lance da polícia dos anos 70, que eu acho maneiro da obra dele, acho incrível da obra dele, é que ele tinha um olhar, assim, muito crítico em relação a algo que a gente até hoje fala, né? Que porra, cara, o mundo tá muito difícil, a vida tá sinistra, assim, tá difícil demais, mas as pessoas brasileiras naquele lugar da euforia, do oba-oba, né? Comportamento geral, Geraldina, várias músicas, acho que cada disco do Gonzaguinha tem uma música que ele faz essa crônica. Sim. O brasileiro tá sendo enganado, tá sendo, né, tão fazendo tudo de errado, mas ele tá aí, ó, felizão. Então, acho que esse ponto que ele vai sempre tocando também criava certas situações do tipo, pô, o cara não relaxa, né? A crítica, né? Falando sobre o Gonzaguinha, o cara não relaxa. Os jornalistas da época que queriam lançar um disco, o cara vai lançar um disco, dá uma entrevista sorridente, contente, Faz né? uma fofura aí, Gonzaguinha. Ele não tinha... Como é que ele lidava com a ditadura, assim? Ele foi muito perseguido. Vocês têm depoimentos disso? Como é que ele lidava, assim? Ele era sempre... muitas músicas censuradas, né? Mais de 70, eu pois acho, é. né? Ele Assim, foi o segundo mais censurado, né? Foram 52, 50 e poucas músicas, 52, né? uma coisa, Até 52, onde eu 54. sei, eu acho que em disco, o disco que tem comportamento geral, que eu acho que é o primeiro, né? Mas tem o single, eu acho, do comportamento geral. Então eu acho que ele primeiro entra, depois censuram, retiram
Mas eu acho que ele tinha uma rebeldia. No meu entendimento, eu acho que quando era censura de show, ele falava, claro, sim, senhor. Ele entrava e fazia as canções. Né? O entendimento histórico de saber de alguma coisa é que, tipo, ele falava sim na cara e fala, não, vou fazer o que eu quiser. Mas eu acho que deu meio certo. Até, enfim, tem uma perseguição, chega na história, enfim, do atentado, que mas aí já é uma sequência e já não é só com ele, né? Com todo mundo, é um contexto próximo de abertura e tal, lá em 81, né? Você está se referindo àquele atentado que a gente sabe do Rio Centro, que o carro explodiu e que ali se evitou uma tragédia muito maior, porque havia ali, né, enfim, uma multidão de pessoas assistindo aquele show. Isso, e uma multidão de artistas tocando. Sim, uma multidão de artistas tocando. Gil, vovô, enfim, muita gente. Chico. E foi ele que anunciou, né? Foi o papai que anunciou a bomba. Foi o seu pai que anunciou a bomba? Foi ele que anunciou. Ele que avisa. Lembrando que desde 73, né, o Macalé montou no MAN, né, um espetáculo chamado Banquete dos Mendigos, onde o Gonzaguinha, começando carreira discográfica, ele também participa, também foi um show super tenso, né, porque a polícia cercou o MAN, para eles saírem de lá foi super difícil, então... O cara que não fugia da bola dividida mesmo, assim, né? Tem uma história que eu gosto muito, que é uma participação do Gonzaguinha no programa do Flávio Cavalcante, se eu não me engano, início dos anos 70. E aí ele canta Comportamento Geral. E os jurados ficam completamente chocados com aquela letra. E o mais curioso é que ele tinha um compacto com essa música que estava encalhado nas lojas. E depois dessa apresentação, o negócio virou best-seller, assim. Então, ou seja, exatamente porque era proibido, não gostaram, né? Ele tinha essa conexão. Lá e comprou, né? Agora, já que a gente está falando nisso, depois ele resolveu criar um selo independente, não foi isso, Amora? Passou a trabalhar com o selo dele, a tocar as músicas dele, que ele queria naquele selo. Como é que foi esse caminho? Vocês sabem dessa história? Eu tenho o selo... Ele teve... A mulher que é editora mesmo, também. Né? Porque tem também, eu acho que, não sei se o disco do sai por um selo dele, mas também tem uma parceria que é internacional. Então, mas o selo da Moleque, que é a editora, que é um entendimento sobre a questão dos direitos autorais. Pois que eu ele estou tem falando e de isso poder. porque, gente, ele foi absolutamente pioneiro. Foi. Porque numa época em que isso não se falava, não se pensava, Gonzaguinha disse encorajou assim, mesmo. Isso, vou fazer isso, vamos, o caminho melhor é esse, e assim ele despontou e abriu essa possibilidade, né? É porque nos anos 70 já tinha uma discussão muito grande sobre a questão de direitos autorais, os compositores estavam abrindo suas próprias editoras, suas próprias sociedades arrecadadoras, e as gravadoras, enfim, isso é uma longa conversa, mas as gravadoras também criavam tensões com os compositores. Muitos não mudou músicos. muito, não. Não mudou muito, não. Muitos Pelo menos músicos agora ditos. a gente sabe mais, entende muitos melhor, músicos né? ditos malditos daquela época estavam envolvidos com brigas com gravadoras por conta de direitos autorais, não é porque eles eram contra a gravadora e tal. E eu acho incrível do Gonzaguinha que os anos 70, assim, estava tudo sendo preparado, digamos assim, para o Gonzaguinha virar um desses compositores difíceis dos anos 70, que até os anos 80 também difícil, porque os anos 80 era sol, era rock, era praia, era outra coisa, abertura política. Isso é tão legal de vocês falarem, assim, sei que foi quando vocês estavam nascendo, mas é impressionante a capacidade dele de dar uma virada, sem abrir mão dos princípios políticos, sem abrir mão das letras que tocavam em alguns lugares, mas essa noção, assim, né, de que a abertura era um momento também dele se abrir para o mundo, ele se abrir como compositor. E ele fez isso com maestria. Agora, a gente podia ainda, nessa época que a gente está falando, dos anos 70, falar de um momento que para ele foi muito difícil, que foi quando ele pegou tuberculose, não é isso? Que a mãe já tinha, né, pego tuberculose. E ele, na verdade, voltou-se para si mesmo com aquela doença, enfim, ficou em casa e foi um período muito sério, porque acho que foram 8 meses, né, que ele ficou em reclusão, em que ele teve que olhar para dentro dele mesmo e eu acho que isso também deve ter feito, né, ou seja, com que ele, como compositor, como cantor, enfim, pudesse revisitar um pouco a própria vida, não? Não é isso, Nana? Sim, ele ficou, se eu não me engano, ele até ficou na casa da Caçu. Né? A Caçula era minha madrinha.
Então, ela era muito... A minha mãe trabalhava com o caçula, eles eram muito amigas e ela e o Laranjeiras eram os meus padrinhos. E, se eu não me engano, minha mãe estava grávida do Daniel e aí ele ficou na casa da Caçu, longe da minha mãe. Ô, Nanã, deixa eu só situar os nossos telespectadores. A sim. Ivone Caçu, uma das maiores assessoras de imprensa da música popular brasileira, fez assessoria de imprensa de todos esses grandes artistas e madrinha de Nanã. Todos. Isso. E ele tem uma entrevista que ele fala disso, justamente, assim, essa coisa dele voltar e se revisitar, né, e se reanalisar, e que, na verdade, ele fazia isso o tempo inteiro, né? Ele estava o tempo inteiro se reanalisando e se reinventando, Ele né? E novos olhares, assim, dele mesmo, né? E enfim, crescimento, só né? que ele teve 2 tuberculoses, né? Ele, na verdade, é uma loucura. Assim, Eu nem sabia que dava para ter 2. Eu só soube Teoricamente, depois não dá. lendo sobre a vida dele. Teoricamente, não rola. É porque A ele princípio, teve na não tem escola, como, né? Ele assim, teve no internato e teve nesse período. nesse período. Então, é quase um herói, assim, de si Sobrevivente mesmo, né? sim. Mas dizem que está muito, enfim, relacionado à angústia E é uma também. uma doença grave que, logicamente, hoje, não é? As pessoas podem se tratar, Isso. inclusive pelo SUS, basta. A gente precisa dizer isso, né? Totalmente. A importância do tratamento, Se né? eu não me engano, é só pelo SUS que se trata a exatamente. tuberculose. exatamente. E é um tratamento que é muito bem supervisionado hoje. Assim, profissionais se voltam para isso, né? A gente sabe que as pessoas se salvam, enfim. Ia só dizer rapidamente dentro disso, desculpa te interromper. Imagina. A nossa irmã Mariana, mais nova, ela é doutora, professora e tal em farmácia. Ela é da UFMG há muitos anos. E ela tem várias pesquisas e tal, mas ela volta e meia dá muitas palestras sobre a tuberculose. E é muito emocionante porque ela pode tocar na história da Odaleia, na história do papai e tal. Enfim, era só para falar de Não, Mariana. eu acho ótimo que você traga aqui a Mariana para a nossa conversa, não é? Gente, é muito fã da Mariana. Ela é uma pessoa muito assim, impressionante, muito mágica. É um outro orgulho, né? De se dizer, profundo, né? Para a profundo. família. Total. Eu ia falar com vocês o seguinte, essa questão da saúde, quando a gente tem uma doença grave, ou numa situação dessa, assim como o Gonzaguinha, é normal que, inclusive, passe a se ter um olhar diferente para a vida quando você fica bom, né? Claro. Ele meditou, vocês sabem de histórias em que ele fez alguma coisa ou não? Isso não aconteceu na vida não dele? sei. Só Voltou diferente. tomava suco verde. Tomava Engraçado. suco verde. Falando dessa coisa do cantor rancor, uma coisa que ele falava muito, ele falava, as pessoas me chamam de mal-humorado, né? Que ele não sorria muito, mas é porque o dente dele, ele tinha um dente com defeito. Ele tinha uma vergonha do dente. E ele tinha vergonha. Por isso também que ele não sorria tanto. Tem toda a atenção, tem toda a Tem seriedade, tudo tem isso. toda a política, tem a Mas postura, tem a também- estética, tem a performance, mas tem também a vergonha do Tinha dente. vergonha. É, que assim, é dele. lindo de entender isso, né? Como uma personagem, uma pessoa complexa na vida de todas as Total. camadas. Você vai chapando para fazer a história, você vai contando um caminhozinho que é muito interessante ele ser o cantor rancor. Mas tem isso, tem desde a situação de tipo, cara, realidade. não vou sorrir porque... E também não vou sorrir pra quê, né? Não tô Por que com tem motivo tanta para pessoa, sorrir. Vocês Não sabem quer. que vocês tocam num assunto que, gente, isso é muito comum. Claro. Eu conheço algumas pessoas que não gostam de seus dentes e realmente nas fotos que tem que tirar sorrindo, não sorriem. E são pessoas assim alegres, simpáticas, felizes da vida. Só sorrir em casa. Só sorriem em casa. Claro, Só sorriem em E as casa. fotos antigamente não eram fotos descartáveis como hoje, né? Eram fotos que ficavam, né? A gente tá vendo aqui, É, né? Então, assim, históricas. registros ficavam de um tempo, né? Assim, então... né, você vai fazer pesquisa hoje em dia do passado, das imagens, vai estar lá a imagem e tal. Sei lá, enfim, Mas muitas acho que coisas. essa mudança dele, essa leveza, veio depois que ele foi para BH, né? Nessa entrevista que eu citei, que ele diz que saiu do Rio porque o Rio era muito vitrine, ele diz também que essa mudança para BH trouxe nele um lado mais solar, porque o país também estava se abrindo, sabe? Ele não precisava mais ter aquele rancor todo guardado, né? Sim. E aí o jornalista interpela ele dizendo, era uma raiva apaixonada, e ele dá uma risadinha, assim, não muito escancarada, mas dizendo, tipo, pode ser, assim, como você quer colocar, sabe? Uma raiva apaixonada. Agora, eu ia só dizer um detalhe que eu acho que é você nomear alguém, né? Assim como dizer, os malditos, ou dizer o cantor rancor, né? Quando né, não é algo de autodeclaração, né? Assim, É muito cruel. é muito cruel e é muito
perto, É muito colocar o preguiçoso, cara né? que... Não, mas Preguiçoso, porque é uma é repetição, estratégico também claro. você dizer pro cara que tá falando de coisas sérias. Exato. E Isso de que eu uma quis dizer. rebeldia Isso que num eu quis momento que dizer. não se deve rebelar, você tá dizendo, ai, que rancoroso, É, isso que eu sabe? tô dizendo. Tanta coisa boa acontecendo no Exatamente. país e ele reclamando, que Exatamente. rancor, Não, e o sabe? pior é que isso acontece ainda muito em 2025, né? Tal. É uma Sim, coisa que se verdade. repete. Não, é verdade. E, Amora, eu acho assim que essa questão que você fala do rancor, havia sim um propósito e acaba criando assim um estigma para aquela Claro. pessoa. E aí é o que vocês dizem, quer dizer, acompanha, tanto que nós estamos comentando aqui. E aí eu quero saber com vocês o seguinte, em que momento que Luiz Gonzaga, o pai, né, se torna cúmplice dele, assim, dos shows, das participações. Havia um peso no Gonzaguinha pelo fato dele ser filho do Gonzagão? Vocês sentiam isso? Eu acho que havia muito respeito. Muito respeito, né? E o meu avô era muito fã do meu pai. É isso que eu ia Né? dizer. Acho que os dois, né, ambos, assim, ele era muito fã do pai e o pai era muito fã do filho. Eu acho que né? eles são- A gente está vendo imagens, olha lá, gente, que bonito. Os dois juntos, Gonzaguinha e Gonzagão. Essa camisa de Eu amo nuvem essa é uma camisa de coisa, nuvens, gente. é. Não aguento. Muito linda. Camisa de nuvem. É muito linda. Essa cara. foto que está atrás da Nanã também mostra os dois se olhando tão afetivamente, né? Sim. E a música aproximou os dois de alguma maneira também, né? Não deixou que Total. eles se afastassem. Total, Eles total. sempre fizeram, né? Gente, mas o assim. dente do Gonzaguinha é tão tranquilo. Tô Mas olhando. ali ele já tinha cuidado, Ah, tá. entendeu? Foi Ele- naquele período lá. Ali já tá vendo? Ali tá sorrindo, tá ali, ó. Eles sempre se gravaram, né? Eu acho que o vovô grava algumas das primeiras músicas do papai, mesmo em momentos, eu acho Primeiro, que... lembranças. O Lembranças e também depois Erva Rasteira e depois... Muitas das músicas que são muito Gonzagão são do papai. Festa, é uma delas. Festa. Eles têm, então, eu acho que, na verdade, tem uma relação que vai se resolvendo através da música e vai se entendendo, vai se comunicando, vai se declarando, né? A música vai fazendo a relação, né? Vai, como é que se diz? Costurando. E então eu acho, e até que, e meu pai, isso que Nana falou é isso, ele era muito reverente ao vovô, ele tocava outras coisas, mas volta e meia ele tá tocando o forró tá o tempo inteiro na música do papai e o vovô tá sempre gravando. E aí eles vão tocando cada vez mais juntos. Eu acho que também mais para os anos 80, sei lá. E acho que 70 também tem um show do Tereza Raquel que eu acho que meu avô tá vindo para cá. Ele tá mais tocando no Rio, né, nos teatros. Esse show de 72, que é Volto pra Curtir, alguma coisa assim, É, não é? é, Que quem isso. dirige é até o Jorge Salomão, Isso, que monta. exatamente. Né? Esse show que era... Porque também tem isso, né? O seu avô, o Gonzaga, ele tava... Né? Ele perde espaço nos anos 60 Exatamente. nessa ideia de música brasileira, né? Toda uma juventude universitária chegando, ele fica um negócio meio... E o rock, E o sei lá. rock e tal, tanto que pega os discos dos anos 60, 70, tem umas músicas muito doidas, né? Fazendo forró, não sei o quê, falando do roqueiro, do jovem, Sim, né? brigando Tentando criar um com o Roberto canal. Carlos, sei lá, o cabeludo e tal. Tentando não sei o criar um quê. canal de conversa com o jovem. Então, eu também acho que esse encontro com o próprio filho, que é um músico super talentoso, que entende a linguagem musical dele, que consegue, depois desse show de 72 e tal, né, assim, o Gonzaga poder circular no Brasil de novo, sendo, né, reverenciado com um músico como o Gonzaguinha do lado, conecta com um novo público também, assim. Eu acho que eles fazem esse movimento totalmente com esse entendimento de, né, meu pai trazer o vovô nesse lugar que você está falando mesmo. Tipo, não, vamos circular junto, vamos firmar e colocar no lugar, né, colocar esse rei para ser lembrado, né, assim. Sim. E tem que celebrar muito, ser né, colocado gente? nesse... Vamos celebrar com música. A Fabi falou aqui do disco Comportamento Geral, né, no Flávio Cavalcante, que depois o público todo começou a comprar, mas que chocou os jurados. Amora Pera, minha querida, vamos lá cantar. Sou eu? Isso! Vamos encerrar o nosso bloco com Comportamento Geral e mostrar isso para o público. No próximo bloco, a gente vai continuar contando as histórias desse gênio que nos ensinou que, apesar de todos os contratempos, a vida é bonita e é bonita. Vamos lá, Amora!
Você deve notar que não tem mais tutu e dizer que não tá preocupado. Você deve lutar pela xepa da feira e dizer que está recompensado. Você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer tudo tem melhorado. Você deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está desempregado. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã seu Zé se acabarem com teu carnaval. Mas você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã seu Zé se acabarem com teu carnaval. Você deve aprender a baixar a cabeça e dizer sempre muito obrigado. São palavras que ainda te deixam dizer por ser homem bem disciplinado. Deve, pois, só fazer pelo bem da nação tudo aquilo que for ordenado pra ganhar um fuscão no juízo final e diploma de bem comportado. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã seu Zé se acabarem com teu carnaval. Mas você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã seu Zé se acabarem com teu carnaval. Mas você fuscou no juízo final. Você merece, esqueça que está desempregado. Você merece maravilha, Há muito tempo que eu saí de casa, há muito tempo que eu caí na estrada, há muito tempo que eu estou na vida. Foi assim que eu quis e assim eu sou feliz, principalmente por poder voltar a todos os lugares onde já cheguei. Pois lá deixei um prato de comida, um abraço amigo, um canto pra dormir e sonhar. E aprendi que se depende sempre de tanta, muita diferente gente. Toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. E é tão bonito quando a gente entende que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá. E é tão bonito quando a gente sente que nunca está sozinho, por mais que pense estar. E é tão bonito quando a gente pisa firme nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos. E é tão bonito quando a gente vai à vida nos caminhos onde bate bem mais forte o coração. É tão bonito quando a gente pisa firme nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos. E é tão bonito quando a gente vai à vida nos caminhos onde bate bem mais forte o coração. Muito que andar por aí, muito que viver por aí. Sério, pessoal, que
luxo, não é não? Nanã cantando aqui no Sem Censura. Bem-vinda, bem-vindo de volta. O nosso sextor está celebrando a vida e a obra do gênio Gonzaguinha. Nanã, você pode voltar para a bancada. Enquanto ela senta aqui na nossa bancada, você que está em casa, olha só, aproveita, comenta nas redes o que você está achando do nosso sextor de hoje, em homenagem a esse artista que sempre acreditou na beleza de ser um eterno aprendiz, na beleza como um ato de resistência, não é não? E tá bom demais, não tá? Para comentar é só você usar a hashtag Sem Censura 40 anos e com essas letras lindas dessas músicas, tem muito para falar, não tem? Aliás, eu vou entrar agora nisso, Fred. A gente tem um novo Gonzaguinha a partir da abertura política. Fala pra gente. Acho que a gente tem o mesmo Gonzaguinha interessado em novas formas de dizer, né? Assim, o que é impressionante do Gonzaguinha é que ele sempre foi um cara que tinha muita coisa a dizer, né? E aí, às vezes, num determinado momento ali da história, ele estava interessado em dizer outras coisas, e agora, nos anos 80, questões pessoais, né? Questões do próprio país, né? Questões da maturidade, né? Esse cara também... Não pode esquecer que essa pessoa não está parada no tempo. Esse cara está envelhecendo, esse cara está mudando. A gente que envelhece, né, a gente sabe que você começa a olhar para os filhos, você começa a olhar para as relações, você começa a botar as coisas em outra dimensão. Então, assim, é um momento da obra dele que não é à toa, né, que ele passa a ser gravado basicamente por mulheres. Sim. E, assim, mulheres gravarem um homem compondo sobre amor. Tudo bem que tem uma tradição na música brasileira de que geralmente eram os homens que eram os compositores, né, dessa geração de grandes intérpretes. Mas havia homens compositores e homens compositores. E ele falava de um lugar do feminino ou do amor que podia ser tanto pelo viés masculino quanto pelo viés feminino. O que eu acho que é bonito das letras do Gonzaguinha sobre amor é que o amor não é idealizado, né? O amor nas letras dele corre risco, o amor, o amor vacila, o amor não é fácil, né? Amar é difícil, né? Fácil, difícil, né? Mas enfim. E fala também que você vê como é que explode coração. Explodiu o Brasil com tanta emoção. Uma música que as pessoas ouvem hoje e se identificam, né? É uma música importantíssima, né, Fred? Ali, então, tem uma dobra, né? Do coração da gente, do coração do país, música de duplo sentido, num outro sentido. Num outro sentido, né? E interpretado também por uma voz gigantesca, né? Sim. Que é Bethânia. Sim, Bethânia. E tem uma coisa interessante que, ao contrário da maioria dos compositores, que dizem assim, eu não sei quando eu estou compondo a música, que a música vai fazer sucesso. E o Gonzaguinha dizia que ele sabia, 2 canções ele sabia que seria sucesso, que é Explode Coração. E que quando Bethânia pegou Explode Coração, ele falou para ela, você está levando um grande sucesso. Interessante ele ter esse olhar, ele mesmo sabia disso, Toma né? esse presente. Toma esse presente. O que ele estava entregando, né? Não, então, falando de uma intérprete, uma cantora que escolhe as músicas que vai cantar, assim, a dedíssimo. Então, assim, a paixão da Bethânia pelo Gonzaguinha, compositora, assim, é de se valorizar muito, porque Bethânia fala isso, assim, eu implico com palavras. Tem uma palavra numa canção que eu gosto, eu não vou gravar. Então o cara sabia, né, assim, burilar de um jeito. Isso que é maneiro da música. E a gente tem também a Simone, né, que interpretou sucessos Simone dele. é essencial também para a carreira dele, tem que falar, também, né? e vice-versa. Claro, não, ela canta muitas coisas, né? Eu Nem Ligo, tem outras. A minha memória de cantora de Gonzaguinha, de criança, assim, é a Simone. É a Simone. É a Simone, exatamente. E Agora, tem Gal, cantor, tem Zizi Posse, tem muitas cantoras. Muita Né, gente. A Elza foi a primeira a gravar que ele. gravou ele. É a primeira Joana cantora. também é uma outra. Sim, Joana. Fagner. E agora Sandra Pera. Eu também. E agora Sandra Pera. Agora a gente tem que falar. Já não, mas agora é um canta, momento. Ela já canta há bastante tempo. Sandra Pera, mãe de Amora Pera, a gente precisa falar isso, né? Sandra Pera, uma grande artista que fez parte, para vocês lembrarem bem, né? Que a gente tem que falar, né? Claro. Das frenéticas. Esteve aqui no Sem Censura. Já esteve aqui com a gente no Sem Censura, já fizemos um programa especial das frenéticas. Sim. E a Sandra está lançando, é verdade, Fred. A Sandra está lançando agora um disco no momento em que o pai de vocês está fazendo 80 anos. Gente, isso é muito especial. É muito Queria especial. que você falasse isso, Amora. Conta pra gente. Não, é isso. A Biscoito chamou ela para fazer, nesses 80 anos, né, ela fazer um disco dela, de Gonzaguinha. E é isso, eles têm história grande. Eu estou produzindo e a Paula Leal, por isso que a Paula Leal está aqui também com a gente. Além de tudo na vida, a gente produziu juntas o disco da minha mãe.
E a gente resolveu pensar... Ah lá, que linda essa imagem. Não, esse clipe é lindo. Olha, É o nosso clipe da música que a gente o gravou clipe da juntas. música? É do Eu Apenas Queria Que Você Soubesse. É lindo. Essa música é preciosa, linda. Linda. E a gente fez uma seleção de canções, também tem isso, né? Pensando a obra dele, mas pensando a expressão dela, pensando essa história que ela tem, né? O lugar de palco que ela tem, o pra fora que ela tem. E esse encontro de paixão que eles têm, que frutificou assim, desse jeito. Frutificou lindamente, temos aqui. O nome é até de fruta, né? Tem até nome de fruta. Claro. Isso, essa também é parte da história deles, assim, essa história de promessa de troca de amoras, promessa de troca de, enfim. Mas é um disco que tem Desculpa, eu preciso criar um parênteses aqui, dá licença. Amora vem disso, seu nome? Vem disso. Conta pra gente rapidinho. O encontro deles tem essa brincadeira de que eles entenderam que gostavam muito de amoras e de sempre vivas, né? Assim, na historinha deles. E eles resolveram que iam trocar sempre vivas e amoras. Minha mãe ia dar sempre vivas para ele e ele traria as amoras. Quando ela disse para ele finalmente que estava grávida, aí ela chegou e perguntou: cadê minhas amoras? Ele: não, já te dei. Ela diz que quando acordou da cesárea, ele já estava me chamando de Amora, que ele colocou assim organicamente. Eu acho esse nome lindo. Se eu não tivesse tido um Bento, eu teria uma Amora. Ah, Eu meu acho lindo esse Deus. nome. Ah, que lindo. E é uma amora pera, né? Então tem essa maravilha de bullying de infância, assim, prato cheio. Ah, olha aí. Agora vai, agora a gente vai parar. Trocadilho. É uma Olha, salada Amora de vai ser uma frutas, né? verdadeira salada de frutas, então, não é isso? Mas uma salada vinda de uma historinha de encontro, de paixão. Pergunta qual era a melhor amiga dela quando a gente conheceu ela. Morango, ela chamava. Elas ficavam felizes da vida. E detalhe, de eu ter era morango. obrigada a comer manga. Exato. Aí, nossa, assim, mas enfim, isso a gente... Essa história está muito legal, porque a vida, né, Amora, é feita de boas histórias. Claro. E aquelas que nos emocionam. Então, elas fazem sentido no coração da gente. A gente está rindo, está festejando com você, mas que bom que você está aqui hoje, nossa querida Amora Pera, né, junto com a Nanã, para cantar esses sucessos e revelar tanta coisa que a gente não sabia. E fala mais agora, porque eu fiquei curiosa, você falou que essa música era muito especial, essa que vocês têm no clipe. É porque, assim, esse disco, a gente foi encontrando um repertório que conectasse a história deles de algumas diferentes maneiras, mas que tivesse as cores do encontro de paixão, de um encontro que é de apaixonamento, né? Então, várias das escolhas estão ligadas a esse caminho de história. Por exemplo, ele é do Morro de São Carlos, ela é do outro lado do Morro de São Carlos, né? Lá no Rio Comprido, em outra geração. Ela é de depois, assim, mas tem esse lugar. Então, a gente botou com a perna no mundo. Tem o Ser, Fazer e Acontecer, é uma música que a gente colocou porque é uma música, essa de fato ele fez por fato de que na época ele não podia me registrar. Ele ainda era casado no papel com a Ângela, mãe da Nanã e do Daniel. Eles tinham se separado, mas não no papel. Então, quando eu nasci e ela foi me registrar, ele deu o nome na maternidade, mas quando foi registrar, pela lei ele não podia. Então, ele só consegue me registrar muitos anos depois. Então, ele faz essa canção Ser, Fazer e Acontecer, que uma mulher pode nunca nada, isso eu já sei, tem todo esse lugar. E o Eu Apenas Queria Que Você Soubesse é uma canção que ele não diz, ele não era muito de dizer oficialmente, esta música é para você, essa música assim, mas tem umas coisas que um ou outro sabe, lê, entende, né? E o Eu Apenas Queria não tem esse lugar, mas quando minha mãe estava entrando em trabalho de parto, ele estava provavelmente gravando no estúdio com um demo e com a fita no bolso. E ela entrou em trabalho de parto no hospital com o Eu Apenas Queria Que Você Soubesse no ouvido, uma coisa que eu ouvi a vida inteira. Então, quando a gente entendeu que essa música tinha que estar e que dá nome do disco, a gente entendeu que tinha que gravar juntas, de fato. E tem um verso dessa música que essa menina hoje é uma mulher. E é emocionante demais ver no clipe, né? Sua mãe brincando com você, né?
é uma emoção especial e a gente ainda está no teatro juntas, então a gente não poupou a emoção. E ela começa com uma fita que a gente tem com o papai falando numa entrevista que ele fala da gente, assim. Teve alguma preocupação na hora de escolher esse repertório, de não ser canções muito conhecidas? Teve um entendimento, não só por poder fazer algo que fosse vivo, presente, que não fosse só, vamos ser espertos e fazer os ícones, né? Mas também pela vontade de cantar outras coisas e por ser algo que fosse um disco dela, no sentido mais real, da gente quer fazer um disco que a gente queira cantar, que a gente queira que tenha a expressão dela, que a voz dela goste e que diga de coisas que importam para ela. Então, se a gente caísse em alguns ícones que nos interessasse, tudo bem. Mas a gente não estava procurando a facilidade. Okay. Então, vamos lá, a gente pensou coisas escondidinhas, assim. Não, e é uma bela homenagem num momento tão importante, né? Queria fazer 80 anos, enfim, né? Próximo dia 22, né? Isso, próximo dia 22. Próximo dia 22. E também vocês trazem, as duas ali, quando a gente viu ali o clipe, essa força da presença feminina que a gente falava tanto aqui ainda há pouco, que está muito forte na obra dele. Na verdade, né, Fred, é um protagonismo feminino. Eu queria até que você abordasse isso, quer dizer... Eu posso falar sobre isso? Lógico! Queremos que você Não sei fale se você sobre está no seu isso. lugar de fala. É sempre importante a gente ouvir, não só o pesquisador, o professor, aquele que entende, mas é um olhar também masculino, né? Que o próprio Gonzaguinha tinha sobre a mulher e as protagonistas da vida dele. Né? Como eu estava dizendo, assim, a minha relação de formado, né, dentro da musicalidade do Gonzaguinha é pelas vozes femininas. Óbvio que eu conheci ele cantando também os sucessos dele na época, mas acho que as letras, né, o disco que está acontecendo agora, assim, tem ali uma embocadura de um autor tão generoso nesse sentido de compor pensando nessa perspectiva, né, saber, isso também tinha muito antigamente, né, assim, hoje em dia também, mas acho que antigamente mais, né, você saber que quem vai gravar aquela canção, ou você está direcionando aquela composição, imagina, você ter esse cardápio na sua frente, vou fazer uma música aqui, porra, a Bethânia, a Gal, a Zizi Posse, a Joana, a Elza, tal, vão gravar. Então, isso também molda em você uma sensibilidade, digamos assim, de estar atento, além das convivências, com filhas, né, com as mulheres, né? Gente, desculpa te interromper, Nada. Fred, olha que imagem linda que a gente tem ali, ele com Bethânia, e a gente falava tanto dela ainda há pouco, né, Fred, inclusive da questão, né, dela escolher muito as letras dele. Não, e para ela deixar ele abraçar assim, ela amava muito ele, né? Amava muito, assim, né? Vocês sabem como é que é a relação, como é que era a relação deles dois? A Amora, a Nanã, Bethânia e com ele, você sabe? Eu não sei tanto, a gente não tem essa proximidade. Não sei desse tanto, eu encontro. sei que todas essas cantoras, ele era muito amigo, tinha um carinho muito grande. Paula estava lembrando ali da Elis, né? Que o Redescobrir ele fez para ela também. Sim, são relações próximas, não são próximas. relações distantes de mercado, ou são relações de carinho, de proximidade, de amizade e de ir entendendo Você cria essas expressões. um vínculo subjetivo, né, da pessoa entender o que é da embocadura de um e de outro. Isso. E a gente tem que lembrar também que, óbvio que a Bethânia é imensa, gigantesca, já tinha uma carreira imensa nos anos 70. E a Bethânia, durante muitos anos, encerrava o show dela cantando O Que É O Que É. Então, além disso, claro. mas ali, os anos 80, que novamente, para a galera que veio dos anos 60 e 70, foi um período ali, um começo difícil, né? As gravadoras estavam querendo coisa pop, o rock, a próxima voz do rock. Então a galera também, assim, se não fosse um Gonzaguinha, não é que se não fosse a pena, mas assim, a Bethânia ter essas forças das composições do Gonzaguinha para se manter num topo ali radiofônico, na época era muito importante. Os sucessos dela, muito dos anos 80, são sucessos compostos pelo Gonzaguinha. Então acho que é até assim, tem essas coisas, gerações atuais, né? Que eu fico brincando que você sabe porque a pessoa é muito jovem quando ela toma um susto e descobre que a Bethânia é irmã do Caetano, né? Você sempre vê isso, né? Na internet, assim, gente, você não sabe. Então, assim, acho muito interessante que muitas gerações hoje em dia não sabem mais quem são os compositores. Não sabem, não sabem. Até porque o rádio, que tem obrigação constitucional de dizer o nome dos compositores, não diz. Não diz, né? E aí você entra na internet para ver a letra está vinculada ao nome do intérprete. Sim. Então, assim, é bonito também pensar que muita gente acha que aquelas falas das mulheres, né, não saberem que foram compostas por esse cara, né? Por um cara
que também, se nos anos 70 era muito visto nesse lugar pesado, o rancor, a política e tal. E é isso que eu falei, assim, alguma coisa, quer dizer, há muitas coisas, né, aconteceram ali na virada dele que fez um certo tipo de lugar de querer, né, querer falar do mundo nesse espaço da casa, né, nesse espaço do amor. Querer falar da leveza mesmo, né? Porque não é só o peso, também tem Claro. a parte leve. É isso, ele tinha acabado de ser pai, né? Isso. A vida do Daniel, eu, depois a Mora. E logo depois muda que ele foi para tudo. BH, veio Mariana. É isso, de querer verdade, falar da Nana, leveza. que na época que ele fez O Que É O Que É, ele estava numa fase muito boa da vida dele? Isso é uma questão que eu já ouvi várias vezes as pessoas falando. Ali é o que é de 81, né? Do Que ele estava Gonzaguinha da bem Vida. tranquilo. Eu acho que ele estava tranquilo. Eu não sei se ele estava exatamente tranquilo. Eu acho que tinha coisa do começo da abertura, né? Política, tinha... Porque ele estava numa fase de separação com a minha mãe. Então, eu não sei se exatamente onde estava. Eu acho que a alegria dele era dessa visão de que toda aquela parte tenebrosa estava caminhando para o fim, né? Foi nessa época que ele fez também Lindo do Lago do Amor, Feliz. Lindo do Lago veio do Grávida, Depois, né? Ele veio depois que ele já estava em BH, acho que depois que Mariana nasceu, né? Que ele é do disco de 84, se não me engano, 83, 84. E O Que É, ele fez de uma forma também muito bonita, né? Que ele teve um período que ele pediu para as pessoas escreverem cartas para ele, respondendo o que é a vida. Ele fez uma pesquisa enorme. Ai, que maravilha. Com as pessoas, perguntava na rua, ou pedia essas cartas, ou falava com os amigos, pedia essas respostas. E assim ele escreveu O Que É O Que É. Mas olha, fiquei curiosa. O que as pessoas responderam a ele? Você sabe de alguma coisa sobre isso? Sim, Nana? essas cartas existem. Elas estão lá em casa, em BH. Estão na sua casa. É. E tinha uma história de uma moça que estava presa, não sei onde, e ela falava que só conseguia ver através de uma janelinha e que mesmo daquela forma que ela estava vivendo, para ela via, na janela ela viu o sol nascer e para ela a vida, enfim, era só sofrimento, era só, tipo, né, ela falava essas coisas. E tinha uma de uma criança, que parecia uma criança, que era uma letra bem infantil, assim, e que falava, a vida para mim é andar de bicicleta, é brincar na rua e tudo mais, a vida para mim é bonita. E aí eu acho que o refrão deve ter vindo meio que disso, assim, né? De uma criança que fala que a vida é bonita, né? Qual é a sua resposta mais direta? Nossa, a música assim. fica mais bonita ainda fico sabendo curiosa disso. da resposta das Fica. crianças. E fica mais bonita ainda sabendo, gente, que vinha de cartas. Que, Vinha. né, as pessoas não usam mais as cartas, Não. que são tão simbólicas, porque havia a caligrafia, a forma de escrever, o ato de parar para escrever, pensar, Sim. fechar aquilo, colocar no correio e aguardar né, aquela resposta. Sim. Eu imagino como foi para ele receber todas essas cartas. Não São é? muitas cartas. Eu fui, ano retrasado, cheguei lá em BH para ver essas cartas. Eu vi uma parte delas, eu nem consegui ver tudo. E porque... Gente, isso é muito assunto. É, muito assunto. O Fred Vocês está pensam- ficando com Já fome tá Olha de só, desses a materiais. Não, a pergunta daquela que é curiosa. Vocês pensam em expor essas cartas? Então, Olha só, já gente. foi pensado isso, mas são pessoas, né? Ah. E aí tem que ter né, a Autorização, dessas pessoas lógico. e como achar essas pessoas, né? Não é tão simples mas assim. a gente, enfim, não sei, as cartas não pode expor de forma anônima, não? Também, talvez. Pode. A gente já pensou nisso. A gente já pensou tanta coisa, né? Tantos sonhos, tanta de coisa para materiais, dispor e tal. Mas eu fui à procura também dessas cartas por conta da peça, né? Que foi feita. Nome da E peça. o nome da peça é Cartas para Gonzaguinha. Cartas para Gonzaguinha. Que foi escrito pelo Tiago Rocha, um querido. E veio a ideia de um amigo meu, músico maravilhoso, João Bittencourt. E surgiu a peça, veio assim, foi uma ideia, que não é uma peça biográfica, mas que essa história das cartas, ela costura Muito bom. a história da peça. Tem um disco, inclusive, de 83, acho que é Alô, Brasil, alguma coisa, que a capa é uma carta, É uma né? carta, É é. uma carta. É um Alô, Alô, envelope. Brasil, que é Ela vem dentro Alô, do Alô, Brasil, envelope. isso. Aquela foto tá dentro, né?
É o Alô Alô Brasil, não é que tem essa Aquela foto na foto capa, que ele mas está que com vem a mão dentro assim do na envelope. Dentro do envelope, A capa do disco é um envelope. Isso. Ou seja, um cara que gostava de dirigir o próprio carro para fazer os shows, né? De trocar carta com os fãs, né? Assim, uma vida muito pé no chão, né? Muito ligada nas pessoas, né? Muito interessada nas pessoas, né? Acho que isso que é muito Acho forte que da tinha música essa dele. coisa do Encantado. autógrafo, nessa polêmica do autógrafo. Meu pai não dava autógrafo. Ele não Eu ia te gostava perguntar isso de de dar novo, autógrafo. fiquei com medo de ser fake news, falei, não vou Não, perguntar. não Não é fake news, Mas a essa gente é fala verdade. que é verdade, que não é. Por que não dava? Porque ele gostava, ele falava, você vai perder esse papel, por que eu vou te dar? O tempo que você está aqui, a gente conversa. Ele preferia conversar com as pessoas, Não trocar, é que ele falava, ouvir as sai daqui, pessoas. vai embora, não fala lógico. comigo. Não, Era, não, pra entendo. que uma assinatura num papel? Para um pouco Se comigo. a gente pode vamos ter um trocar uma momento ideia. aqui que você vai lembrar para sua vida. Exatamente. Você vai ter Gente, né, essa olha, Eles coisa. também Exatamente. tinham cuidado para não distribuir assinatura por aí. mas Também enfim. tinha. Imagina hoje em dia com Não, selfie. com selfie, eu pensei nisso agora. Não, eu já Imagina pensei a muito Gonzaguinha. nisso. Você já pensou nisso, Nanã e Amora? Já pensou? Ai, uma foto aqui, uma selfie aqui, Gonzaguinha. Ai, não uma ficou selfie boa aqui. não, Gonzaguinha. Vamos fazer outra. Não ia acontecer. Teve alguém, não foi, carinha, que pra falou, Gonzaga, dá logo autógrafo, assina autógrafo, dá logo. Para Alguém de que reclamar. brigou com ele, algum cantor, assim, que eu não estou lembrando agora quem foi. Mas tinha também essa polêmica do autógrafo. Né? E era por conta disso, ele gostava dessa troca, né? De Sim, conversar com as pessoas, de lógico. ouvir as pessoas, a Lógico. história das pessoas. E a gente gosta de ouvir, Gonzaguinha. Meninas, que entrevista maravilhosa nesse Sem Censura, cheio de curiosidades, não é não, Fred? Não é, Não, Fabi? o Fred já está saindo aqui cheio de Fred projetos, tá aqui, Fabi nossa. também já Essa aqui vai se sonhou. desdobrar em Gente, muita olha só, coisa. o negócio tá muito bom, mas eu vou ter que parar pra gente ir rapidinho pro intervalo, 2 minutinhos. A gente tá de volta com tudo sobre a vida e obra do Gonzaguinha. Não saia daí, tem mais história. Até já! Chega de tentar dissimular e disfarçar e esconder o que não dá mais pra ocultar. E eu não quero mais calar, já que o brilho desse olhar foi traidor e me entregou o que você tentou conter, o que você não quis desabafar. Chega de temer, chorar, sofrer, sorrir, se dar e se perder e se achar. E tudo aquilo que é viver, eu quero mais, é me abrir e que essa vida entre assim, como se fosse o sol, desvirginando a madrugada. Quero sentir a dor dessa manhã, nascendo, rompendo, tomando, rasgando meu corpo. Então eu, chorando, sorrindo, sofrendo, adorando, gritando, feito louca, alucinada e criança. Eu quero meu amor se derramando, não dá mais pra segurar, explode coração. Olha, sério, que emoção, não é não, pessoal? O Sextou do Sem Censura está de volta, passou voando, a gente já está no último bloco desse programa, que presta uma merecida homenagem a esse artista aguerrido, que sempre foi puro talento, Gonzaguinha. A Nanã já está aqui de volta com a gente e a gente vai continuar essa conversa, e agora com um assunto que é tão triste, foi uma tristeza para o Brasil na época,
que foi a morte de Gonzaguinha por um acidente fatal. Ele já tinha sofrido um acidente de trânsito antes, mas esse foi voltando do Paraná de um show, não foi isso, Amora? Isso, ele estava no interior do Paraná, fazendo esse show Cavaleiro Solitário, então um show que ele estava viajando sozinho, como produtor, um empresário. É um show profundo, assim, que já diz muitas coisas também. Essa canção, de alguma maneira, é uma canção intuitiva nesse sentido, eu acho. E isso, eles estavam viajando de carro, como sempre. E ele era veloz também. Ele era velozinho. Ele gostava de uma velocidade. Mas acontece uma coisa, em alguma estrada era muito cedo de manhã e algum caminhão num lugar ruim, errado também. Tem uma mistura de coisas, cruza a estrada e enfim, ele não tem tempo de frear. A gente entende que é isso. Ele, na verdade, ele estava indo para na verdade, o destino dele, porque ele ia pegar um avião em Florianópolis, né? Porque ele ia fazer show, enfim. E ali Eles estavam dirigindo para lá. Ele estava indo para casa. Na verdade, ele estava indo para casa. Ele tinha feito o último show e ele estava indo para uma cidade para pegar um avião para ir para BH. Para ir para BH. E ali a gente perdeu, né, a possibilidade da gente ter mais músicas, mais composições, de um talento, de um gênio. Agora, o que a gente pode dizer, né, Fred, é que não estancou ali, né? Quer dizer, todo aquele Gonzaguinha que a gente tinha até aquele momento, né, ele foi preservado nas suas canções, inclusive aquela coisa política que ele tinha de nos chamar a atenção, né, para o nosso Brasil, não é? Isso ficou muito. Muito, muito. Aliás, aconselho até as pessoas que estão discutindo anistia ouvir os discos dele dos anos 80, que ele fala explicitamente o que foi o processo de anistia naquele momento, que as pessoas imaginam totalmente diferente. Mas mais do que ter ficado no sentido musical, né, assim, agora eu falo de alguém que está na universidade. Eu já participei de algumas bancas de dissertações sobre o Gonzaguinha, de teses sobre a obra do Gonzaguinha, né? Ele é cada vez mais um compositor entendido num lugar que talvez por ter sido muito popular do ponto de vista da rádio, não ter nunca criado que isso também é outro papo muito bom, que a gente nem tocou, né? O Gonzaguinha era um cara brilhante, inteligentíssimo, mas nunca criou para ele um lugar de um intelectual da música, né? Ele era um homem popular. Total. Então, atualmente, as pessoas começam a entender, né, aquilo que estava sendo escrito, composto, né, aquilo que estava sendo dito por ele dentro de uma dinâmica distinta do que se via do cara que está ali fazendo sucesso no rádio, que sempre a universidade tem, né, esse problema dos preconceitos com o que vem do popular, do rádio, da cultura de massas. Então, acho que essa bolha aí, bolha não, né, mas esse muro está sendo rompido em relação à obra dele, cada vez mais as pessoas se interessam, né, não só por isso, assim, você sai hoje em dia, você vai numa festa hoje em dia, é muito difícil não tocar uma música, você vai numa roda de samba, imagina tu ser esse cara, assim, né, assim, qualquer ambiente, né, da cobertura ao boteco, só música tá rolando. E sabe uma coisa legal, o Cate, o Gonzaguinha morreu que é 31 anos, 34 anos. Vai fazer 35 ano que vem. Vai fazer 35 em 2026. Hoje, estamos em setembro de 2025, ele tem quase 1 milhão de players só no Spotify. Isso, para um artista que foi morto há 35 anos, é um número enorme. E eu fiz uma apuração também que a música O Que É, ela entra por ano em mais de 50 playlists. Quando a gente fala dessa indústria digital, que as músicas são efêmeras, os jovens, os artistas, se estapeiam para entrar em uma playlist. Gonzaguinha está entrando em 50 playlists por ano. E aí eu queria saber de vocês que elementos que vocês acham que na obra do Gonzaguinha tem para ele ser ainda tão atual e vai permanecer atual, porque se há 35 anos ninguém para de ouvi-lo, né? Eu acho que é exatamente o diálogo direto, né? Ele fala com as pessoas direto, não tem muito, não tem muita coisa rebuscada. Não tem caô, né? Não tem. Né? Eu acho que as pessoas se identificam muito com isso. As pessoas, por exemplo, lá na peça, no Cartas para Gonzaguinha, as pessoas iam assistir e elas sentiam como se determinada música estavam sendo faladas para elas, sabe, cantadas para elas. Elas se identificam muito, né? Eu acho que é por isso também que ele se mantém tão forte até hoje. Tem uma coisa também que o Fred disse, eu te interrompi? Não.
Você tinha falado também que a gente não tinha falado que a direção do Cartas é A da Rafa direção Amado. da Rafaela Amado, que é Isso. minha parceirona de trabalho. Só para a gente não deixar Eu de não falar o posso nome dela. deixar de falar da Rafa. Mas o que eu acho que tem também, uma coisa que o Fred tinha dito antes, tem um lugar muito apaixonado, muito devotado, muito entendido, muito próprio com o Brasil e a brasilidade e o brasileiro. Tem um lugar muito fervoroso e posicionado, mas é de dentro também. Eu acho que tem um lugar que a crônica, quando ele traz o lugar da crônica ou a poética em outras coisas, ele não está observando o trabalhador, observando a pessoa da favela, ele não está observando né? O discurso é de dentro, né? E é direto, o papo é reto, e é da rua, e é real, é belo também, mas também é triste, é difícil, é duro, mas é potente, é duro, mas é de vida. Então eu acho que tem. Fora que é atual, né? Fora que é atual, cada atual. vez mais atual. Qualquer uma delas, assim, muitas. Poderia ter sido escrito ontem, E hoje. nada ufanista, né? É muito atual. Não, eu ia perguntar isso até para o Fred, quer dizer, o lugar do Gonzaguinha na nossa história da canção popular brasileira. Aí, bom, né, primeiro que acho que a história da canção popular brasileira tem que entender, né, assim, não estamos falando aqui de uma entidade abstrata, né? A história é feita por pessoas que estudam, que publicam, que escrevem, e vai se cristalizando situações que vão sendo repetidas. Oficialidades. Né? Óbvio que as gerações vão mudando, os interesses vão mudando, as pautas vão mudando, os olhares para o passado vão mudando, né? Mas eu acho que, do ponto de vista de quem consome a música popular, o lugar dele, Fabi acabou de mostrar, né? 35 anos após a morte, a pessoa está vivíssima, e a gente tem que lembrar isso. A grande beleza da arte é que você nunca morre, quando você é uma pessoa que seu trabalho entra na vida dos outros, né? Agora, do ponto de vista de falar de uma história da música, eu acho que ainda tem muita coisa a ser escrita, situando de forma bem importante, justa, né? E é isso, né? Porque tem alguns nomes que fizeram muito sucesso nos anos 70. E esses nomes que fizeram muito sucesso, eles estão aí até hoje. E eles ainda têm falado sobre essa história. Cada vez menos, os interesses deles também estão mudando, mas eles participam do debate. Claro. Então, você sai da vida muito jovem assim, né? Vira só arquivo, entre aspas, né? Também é um trabalho de quem gosta da obra, de quem se interessa pela obra, fazer essa obra. Colocar ela sempre na roda. Estamos aqui, a Mora está se olhando aqui. Já estou vendo um projeto vindo aí, mas deixa eu aproveitar esse gancho. O Fred acaba de lançar um livro chamado Infraturas, Cultura e Contraculturas no Brasil, que fala muito sobre esse lugar da música brasileira. E eu acho que a gente está falando aqui de uma pessoa que foi da contracultura, né? Sim, num de alguma momento forma, que contracultura tinha um significado que é diferente da contracultura de hoje, né? Ele foi um cara que eu falo do livro isso, né? Ele foi um cara sempre trabalhando nos anos 70 contra a cultura, a ideia de cultura que o governo, né? A ditadura civil-militar queria colocar, né? Uma ideia de ufanismo brasileiro, uma ideia de Brasil grande, milagre econômico. É por isso que ele era um cara mal-humorado, rancoroso, né? Ele não foi exilado porque ele não era essa pessoa, né? Ele era um cara comum, ele não foi preso porque também ele tinha as malandragens dele, né, tal. Total. Né? Mas ele era um cara muito atento, muito reto, achei isso ótimo, né? Ele era uma pessoa muito reta, né, nas coisas dele. Então, ele não tinha problema de falar nada pra ninguém, não. Tinha problema Na vida ele era assim ele não tinha problema de se posicionar no lugar contra. Tem uma outra coisa também que eu acho que vale falar, que assim, óbvio, ele está aí até hoje porque ele, né, é incrível. Mas assim, a família, principalmente o meu irmão, o Daniel, a gente trabalha muito há anos, desde sempre, para manter ele vivo. Não é uma inércia nessa manutenção. Não vai assim, não é na esquecer sorte. esse cara, não. Olha aí, escuta isso, olha aquilo. Um exercício de desde estar sempre. O Daniel está lá à frente da moleque desde os 16 anos, sabe? E a gente rala muito, sabe, para manter ele vivo e com projetos, com coisas e... Eu acho que isso é também coisa que vale falar. Claro. A gente está ouvindo vocês falarem e a gente percebe a paixão, a admiração por esse pai, que é o pai
quer dizer, um pai que é conhecido no Brasil inteiro por suas canções e tudo que a gente está falando, mas é principalmente, né, aquele pai que cuidou de vocês, que vocês contaram várias histórias. Então, é tanta coisa envolvida. Eu imagino os sentimentos de vocês, como se misturam com isso tudo. E aí eu pergunto, quer dizer, como é que vocês reagem às leituras que são regravadas por cantores e cantoras da nova geração? Como é que fica? O olhinho está brilhando, Nanã. Lógico que não estou falando de vocês, obviamente, mas o que vocês ouvem assim? Que gravam ele? Que vocês já foram em shows, enfim. Eu já fui, agora vou revelar aqui para vocês, e eu fiquei super contente, porque eu fui numa roda que tinham jovens, assim, né, adolescentes praticamente. Tipo a gente, assim. Muito, tipo a gente. E eu fiquei super contente quando eu vi que eles estavam tocando música do Gonzaguinha, eu cheguei a perguntar. E aí o menino falou para mim assim, não, foi o meu professor de violão que ensinou pra gente e tal. Eu pensei, gente, que bênção os professores do nosso Brasil, né? Que tem um olhar, né, de estudo, um olhar apurado para isso. Samba, o Sombrinha gravou um disco inteiro dedicado à obra de Gonzaguinha, um disco lindo, né? Sim, mas assim, eles estão redescobrindo o papai. Assim, eu trabalho com muitos adolescentes. Eu hoje sou assistente de direção, não sei, eu nem sou mais cantora, né? Eu sou assistente de direção da Rafaela Amado. E a gente trabalha com muitos adolescentes. Então, assim, é muito legal ver isso, porque eles descobrem e redescobrem o papai e é muito legal de ver. A Rafaela, então, vamos dizer, a filha da Camila Amado. Filha da Camila Amado, outra sim. atriz, Rafa, assim, gigantesca. Sim, a Rafa também é atriz, foi bailarina e hoje é uma mega diretora. E você percebe isso? Muito, muito. Porque teve o projeto do Cartas e teve um outro projeto que foi o Moleque, que foi uma peça que eu escrevi com a Rafa e com a Paula Sandrone. E adolescentes, e a gente traz as coisas e eles acabam, por conta própria, pesquisando e trazendo outras. Então, assim, é muito legal isso. Isso é uma coisa que eu vejo já tem quase 10 anos acontecer, sabe? Da nova geração descobrir, trazer e se encantar, sabe? Se apaixonar. E vocês têm um projeto em família? A gente falou aqui tanto, né? Falamos aqui das cartas, que eu já fiquei curiosa para ver, as músicas que a gente está ouvindo. Vocês têm um projeto, assim, pensando em algo assim futuro, já que vocês trabalham tempo, né? Você está falando mesmo, né, Nanã, da proposta de vocês de manter vivo? Assim, vai começar aqui agora o projeto. O projeto está começando nessa tem um monte de coisinhas, não tem nada específico assim para te dizer, mas tem sempre pequenas coisas se movimentando, não só da gente estar sempre girando e escrevendo um texto aqui que vira uma peça, fazendo um disco. A gente está sempre ligado a ele, a gente tem muito tempo, né, uma vida inteira, nós com a Paula Leal e a Isadora, a gente fez muito tempo as Ticas, né? Que é um projeto que está voltando também. Olha a outra botando uma vez. Você fala isso, cara. Você fala isso, eu só acredito. Faz isso não. Só acredito. Mas a gente fez muitas vezes, algumas vezes, um show só da obra do papai, né? A gente comemorou os 70 anos. O Rodrigo também fez esse show com a gente. Eu fiz a Nanã estava lançando eu gravei um disco só de músicas dele. Cara, esse disco, em gente, 2015. é lindo. Pelo amor de Deus, lindo, escutem esse disco. Foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Dói, né? Porque dói. Não, porque dói, porque foi a primeira vez que eu estava cantando sozinha, depois das Chicas, e são músicas dele que eu escolhi, eram músicas que eu gosto, e que muitas não são tão conhecidas, tinha 2 inéditas dele, que eu gravei. Muito lindo. Uma delas com o tio Ivan Lins, é porque eu chamo de tio, mas com o Ivan Lins. Então, assim, eu também passei, o Daniel gravou um disco também, homenagem. Porque tem muitos momentos, isso que eu estou falando, a gente com as Ticas, por exemplo, a primeira vez que a gente fez um show só de papai, a gente tinha muito tempo já de tocar juntas, mas a gente ainda não tinha feito um disco. Então, o nosso primeiro disco, a gente conseguiu arrecadar dinheiro fazendo esse show do papai. Foi aí que a Paula e a Isadora começaram a chamar. Eu falei o nome da Isadora, me dela? Não sei se eu falei. Isadora, então foi aí que elas já começaram a chamar o papai de papai, porque já aí já é uma familiaridade, aí já vai. Então é muito parte o tempo inteiro da vida. Então. Amor, a gente está no finalzinho do nosso programa. Falta muita coisa ainda para dizer. Eu só queria saber uma coisa. O disco que você agora fez com sua mãe, em homenagem aos 80 anos do seu pai, vai ser logo lançado? Como é que está isso? Ele já está nos streamings. A gente lançou agora agosto para setembro, já saiu. Podem
Engolir, comer, escrever sobre, tá, gente? Podem falar o que quiserem. Pra você aí, Já Fred, tá ó, escrever disponível, sobre. Tá né? disponível, ele Isso. chama Eu Apenas Queria Que Você Soubesse. Eu Tem uma apenas capa queria que você linda soubesse. Da Ana Alexandrino, as fotos da Ana fotógrafa, Alexandrino sim. lá na subida do São Carlos, um Ok. momento, um dia emocionante, enfim. Isso, o clipe é do Orlando Ávila Quiles. Orlando Ávila Quiles, pessoa Ok. incrível, enfim. Gente, olha só, uma última pergunta para todos. O que a gente tem do Gonzaguinha de legado? O que fica para você, Fred? Uma forma assim, rápida e resumida. Quando eu fiz essa pergunta, o que veio na sua cabeça, no seu coração? Tentar sempre ser feliz, seja como a vida for. Olha, Nanã, Eu acho que é uma força diária, assim, de não, né, não desistir, uma não desistência, né? Amora, Eu diria, de certo, coletividade, entendimento de uma coletividade, pertencimento social e amor. Amor no sentido mais amplo e aberto possível, amor de gentes, de ser humano. Fabi. Eu tô numa fase muito de criança, né? Então eu acho que eu vou ficar com a pureza da resposta das crianças sempre. Muito bom, gente. Eu acho que eu vou dizer o seguinte, pessoal. Explode o coração. Vamos encerrar esse programa de uma maneira bonita, não é isso? Amora Pera, muito obrigada. Obrigado, Minha eu. linda Nanã também. Fred, Obrigado muito você. obrigada. Minha parceiraça Fabi. Obrigada, Vamos para o Cátia. palco encerrar da melhor Bora, maneira, gente, com música de Gonzaguinha. Olha, não é não, pessoal? A gente se despede desse programa lindo que celebrou esse artista gigante que, com talento, uma caneta assertiva e uma capacidade ímpar de ler um país tão desigual, conseguiu marcar o seu nome na história da nossa música. Para todos vocês, um ótimo final de semana. E agora, gente, vamos curtir, não é não? Amora e Nanã no palco do Sem Censura. É de vocês. Como se fora brincadeira de roda, jogo do trabalho na dança das mãos, um suor dos corpos na canção da vida, o suor da vida no calor de irmãos. Como um animal que sabe da floresta, redescobrir o sal que está à flor da pele, redescobrir o doce no lamber das línguas, redescobrir o gosto e o sabor da festa. Pelo simples ato de um mergulho ao desconhecido mundo,